O que é paroníquia e quais são os tratamentos disponíveis? A paroníquia é uma infecção da pele ao redor das unhas das mãos ou dos pés. Segundo organizações médicas, esta patologia se manifesta na base, cutícula, ou nas laterais da unha. A área afetada fica vermelha, com uma bolha cheia de pus, e se torna mais sensível ao toque. Como qualquer infecção de natureza bacteriana ou fúngica, existe um risco associado, embora muito baixo, de que o foco se espalhe para outros tecidos. Portanto, é essencial detectar a doença rapidamente e remediá-la com eficácia. A seguir, esclarecemos o que é a paroníquia e quais são os seus sintomas e tratamentos. O que é a paroníquia? Como já dissemos, essa patologia responde a um processo infeccioso ao redor da unha. Estudos indicam que a lâmina ungueal, um tecido córneo localizado na extremidade distal do dorsal dos dedos, manifesta inflamação. Além disso, ocorre a destruição da cutícula, parte dura da unha, às vezes acompanhada de supuração. Esta doença infecciosa pode ser classificada de diferentes maneiras, dependendo dos critérios médicos. Nós os apresentamos a seguir. De acordo com o agente causal, o patógeno que gera a doença determinará sua permanência e severidade. Fontes oficiais, como a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, relatam que existem dois tipos de paroníquia de acordo com o agente. Aguda, de origem bacteriana, causada por Streptococcus, Staphylococcus ou Pseudomonas. Aparece repentinamente, não dura muito e costuma estar localizada em um único dedo, geralmente na mão. Crônica, causada por fungos do gênero Candida. Ocorre em mais de um dedo e está associada a um período de recuperação mais longo com possíveis recidivas. De acordo com a sua gravidade. A classificação anterior é muito útil do ponto de vista epidemiológico, pois permite saber o que esperar da doença de acordo com o patógeno que a causa. Ainda assim, a partir de um prisma cirúrgico, é necessário distinguir a paroníquia com base na gravidade de seus sintomas. As fontes citadas acima incluem esta classificação. Primeiro grau. Quando as bactérias não penetraram muito profundamente. Uma bolha de pus localizada se forma. Segundo grau. Aparecimento de abscesso, acúmulo de pus, na bolsa ungueal devido ao aumento da penetração bacteriana. Terceiro grau. Quando o abscesso se estende ao tecido adiposo subcutâneo. Quarto e quinto graus. Afetações mais profundas, que podem chegar a atingir o osso ou se manifestar como necrose, morte do tecido. Como vimos, essa infecção se torna mais séria quanto mais as bactérias penetram no tecido afetado. Por isso, é fundamental detectá-la rapidamente para evitar complicações raras, embora possíveis. Sintomas e causas. Os sintomas da paroníquia dependem do micro-organismo que a causa e do nível de gravidade da infecção. Os portais oficiais reúnem alguns dos sinais clínicos mais óbvios, entre os quais estão dor, inchaço e vermelhidão na base de uma ou mais unhas. Aparecimento de bolhas cheias de pus localizadas na área de infecção. Alterações na cor da unha ou separação da mesma da ponta do dedo. Em caso de disseminação da infecção bacteriana para o resto do corpo, o paciente pode apresentar febre, calafrios, mal-estar e dores musculares, entre outros sintomas. Por que ela ocorre? As causas dessa infecção estão ligadas à facilidade de entrada de patógenos, além das barreiras dérmicas externas.
Danos mecânicos contínuos, como roer as unhas e chupar o dedo ou crescimentos atípicos com lesões podem predispor ao aparecimento da doença. Por outro lado, segundo estudos científicos, a exposição à umidade contínua promove o aparecimento de infecções fúngicas. Por esse motivo, pessoas com profissões ligadas ao manuseio de água, lavar louça ou limpeza, por exemplo, são mais suscetíveis à paronychia crônica por Candida. Outro fator de risco pode ser a diabetes, visto que análises clínicas observaram que, em pacientes monitorados, até 30% daqueles com infecções fúngicas nas unhas eram diabéticos. Tratamento da paronychia. Esse tipo de infecção costuma ser de autocura, ou seja, se resolve sozinho após alguns dias. Recomenda-se mergulhar a unha afetada em água morna várias vezes por dia, a fim de reduzir os sintomas. Em caso de disseminação da área inflamada ou aparecimento de abscessos, a consulta médica é obrigatória. Antifúngicos ou antibióticos podem ser prescritos dependendo do agente causador. Se o abscesso for complicado, uma cirurgia localizada pode ser necessária. O que devemos lembrar sobre a paronychia? Como vimos, esta doença é caracterizada por sua natureza infecciosa localizada nas unhas. Caso seja provocada por bactérias, nem sempre é necessário um tipo especial de tratamento, mas as infecções por Candida podem exigir intervenção médica. Para prevenir este tipo de patologia associada às unhas, é imprescindível não roê-las, cortá-las regularmente e ir ao podólogo em caso de crescimento anormal. A pele é a nossa primeira barreira de defesa. É fundamental cuidar dela e não submetê-la a estresses desnecessários.